E aí, torcedor tricolor, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O ano de 2025 começou com grandes expectativas para o Campeonato Brasileiro, mas uma declaração polêmica do comentarista Caio Ribeiro já incendiou os debates antes mesmo da bola rolar. Em uma previsão ousada, o ex-jogador colocou o Fluminense entre os times que, segundo ele, correm sérios riscos de rebaixamento. A afirmação gerou reações acaloradas entre torcedores, jornalistas e até dentro do próprio clube carioca. Durante um programa esportivo, Caio Ribeiro analisou a força dos elencos, as movimentações no mercado da bola e o desempenho recente das equipes para traçar sua projeção para a temporada. Ao mencionar o Fluminense na lista dos possíveis rebaixados, ele justificou sua opinião citando a idade avançada do elenco, a perda de jogadores-chave e uma queda de rendimento observada no final de 2024. É um time histórico, de camisa pesada, mas o elenco precisa de renovação. Se não trouxer reforços pontuais, pode ter dificuldades ao longo do campeonato, afirmou Caio. Suas palavras foram suficientes para gerar uma enxurrada de críticas por parte dos tricolores, que discordam veementemente da análise. O Fluminense, afinal, não é um time qualquer. Atual campeão da Libertadores e com uma base sólida sob o comando de Fernando Diniz, o tricolor das Laranjeiras se consolidou nos últimos anos como um dos protagonistas do futebol brasileiro. Para muitos, imaginar a equipe brigando na parte de baixo da tabela parece irreal. Torcedores se mobilizaram nas redes sociais para rebater a previsão. O Caio tá maluco? O Fluminense tem elenco, tem técnico e tem tradição. Vamos brigar por títulos, não contra o rebaixamento, escreveu um tricolor indignado no Chess, antigo Twitter. Outros, no entanto, demonstraram preocupação, admitindo que reforços são necessários para manter o alto nível competitivo. Nos bastidores do clube, a declaração de Caio Ribeiro também não passou despercebida. Segundo fontes próximas à diretoria, a previsão do comentarista foi vista como um alerta para a necessidade de investimentos. Sabemos que precisamos de peças novas e a diretoria está trabalhando para isso, disse um dirigente que preferiu não se identificar. O técnico Fernando Diniz, sempre com um discurso otimista, foi questionado sobre o assunto e minimizou a polêmica. As previsões fazem parte do futebol, mas quem decide dentro de campo somos nós. Estamos focados em fazer uma grande temporada, declarou. Mesmo com a confiança interna, o Fluminense enfrenta desafios concretos. Com um calendário apertado e competições simultâneas, a equipe precisará equilibrar as forças para não sofrer com desgaste físico e técnico. O Brasileirão é uma competição longa e imprevisível, onde qualquer descuido pode ser fatal. Vale lembrar que previsões como essa já aconteceram no passado e muitas vezes não se concretizaram. O próprio Fluminense já desafiou expectativas, antes escapando de rebaixamentos dados como certos e conquistando títulos inesperados. O histórico recente do clube mostra que o tricolor sempre soube superar desafios. No entanto, o alerta de Caio Ribeiro pode servir como um combustível extra para que elenco e torcida se mantenham atentos desde a primeira rodada do campeonato. Com a temporada prestes a começar, a única certeza é que o Brasileirão promete ser mais disputado do que nunca. O Fluminense, longe de se considerar rebaixado, segue com ambições altas, mirando a parte de cima da tabela e novas conquistas. O episódio reforça como o futebol é imprevisível e como as opiniões de especialistas podem mobilizar paixões. Se a previsão de Caio Ribeiro se concretizar ou não, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o Fluminense entra no campeonato com um novo motivo para calar críticos e provar sua força. A torcida tricolor, conhecida por sua paixão e fidelidade, certamente usará essa previsão como motivação extra para apoiar o time em cada jogo. O Maracanã deve ferver a cada partida, empurrando o Fluminense rumo a uma campanha que, espera-se, seja bem diferente da projeção feita pelo comentarista. Por enquanto, o debate segue acalorado. Alguns enxergam a fala de Caio Ribeiro como exagerada. Outros, como um alerta necessário.
Mas o que realmente importa é o que acontecerá dentro das 4 linhas. Afinal, previsões fazem parte do futebol, mas é o talento, a estratégia e a determinação que escrevem a história do campeonato. Olá, torcedor tricolor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O impacto da declaração de Caio Ribeiro ainda reverbera entre os torcedores e analistas esportivos. Prever o rebaixamento de um clube da grandeza do Fluminense é algo que inevitavelmente causa controvérsia, mas também levanta uma questão importante. Até que ponto essas previsões refletem a realidade ou são apenas uma forma de gerar engajamento e discussões acaloradas? O Fluminense vem de temporadas vitoriosas, mas enfrenta um ano desafiador. O desgaste natural de um elenco, que disputou diversas competições em alto nível, pode ser um fator determinante no rendimento da equipe ao longo do Brasileirão. Além disso, a pressão para repetir o sucesso recente pode pesar nos ombros dos jogadores. Uma das principais preocupações apontadas por analistas esportivos, além de Caio Ribeiro, é a falta de profundidade do elenco tricolor. Embora o time titular seja qualificado, eventuais lesões ou suspensões podem expor fragilidades, especialmente em um campeonato longo e desgastante como o Brasileirão. Por outro lado, há um fator que pode jogar a favor do Fluminense: a força de sua torcida. O Maracanã tem sido um verdadeiro caldeirão nos últimos anos, e a presença massiva dos tricolores pode ser um diferencial para manter o time competitivo e afastá-lo da zona de rebaixamento. Muitos especialistas discordam de Caio Ribeiro e apontam que times com elencos menos qualificados são candidatos muito mais prováveis ao rebaixamento. Clubes que acabaram de subir da Série B ou que passam por crises financeiras tendem a sofrer, mas ao longo da temporada, algo que não é o caso do Fluminense. Outro ponto que pode desmentir essa previsão é a capacidade do técnico Fernando Diniz de extrair o máximo de seus jogadores. O treinador já demonstrou que consegue potencializar elencos e desenvolver um estilo de jogo envolvente, o que pode ser crucial para evitar qualquer risco de queda. Apesar da polêmica, declarações como a de Caio Ribeiro fazem parte do futebol. Durante a pré-temporada, é comum que comentaristas façam previsões ousadas, muitas vezes baseadas em suposições que podem mudar drasticamente ao longo do campeonato. Se por um lado a afirmação do comentarista pode ser vista como precipitada, por outro, ela também pode servir como um incentivo extra para que o Fluminense entre em campo determinado a provar o contrário. A mentalidade competitiva do elenco pode transformar essa polêmica em motivação. O Campeonato Brasileiro é conhecido por suas surpresas, e a imprevisibilidade faz parte do seu charme. Times que começam mal podem engrenar uma sequência de vitórias e escapar de qualquer risco de rebaixamento, enquanto equipes que iniciam bem podem acabar caindo de rendimento. Resta agora aguardar o desenrolar da competição e ver se a previsão de Caio Ribeiro terá fundamento ou se o Fluminense responderá dentro de campo, mostrando que ainda é uma das grandes potências do futebol brasileiro. A única certeza é que essa polêmica só aumentou as expectativas para um dos campeonatos mais equilibrados do mundo. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.